Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Espero que vocês estejam bem. Mas macabro? Só macabro? Que é isso? Vai acontecer uma coisa nova? Claro que vai! Eu lembro que eu falei para vocês que tinha novidade? Então, hoje nós temos um quadro novo. Um quadro que vai dar um salto de qualidade no nosso conteúdo macabro, porque agora não é só apenas macabro, agora é. Sejam bem-vindos ao Macabro Nerd. Então, galera, nós vamos expandir e abrir para vocês que gostam que nós falamos um pouco sobre séries, sobre heróis, sobre vilões, crendices, sobre tudo que envolva a cultura pop macabra mundial. Isso aí, galera. E hoje nós estamos fazendo um especial para vocês, uma coisa diferente. Nós vamos falar para um personagem que quase ninguém conhece. É um cara da HQ que ele quase nunca é falado. Cara, eu tive que estudar bastante para descobrir esse cara que ele quase não saiu aqui no Brasil. Não tem filme dele quase, entendeu? E vocês vão entender um pouquinho que nós vamos falar sobre esse pseudo-herói. E já começando assim, antes de vocês saberem sobre quem a gente falar, nós temos um convidado especial. Claro que temos um convidado especial. Por quê? Agora que nós somos Macabro Nerd, junto com o Macabro Cast, nós vamos chamar sempre uma galera que tem a ver com esse mundo nerd, com esse mundo pop. E é ele, Alan. O Alan é responsável pelo HQ Page. E ele veio especialmente escolhido a dedo para falar com a gente sobre essa pessoa, sobre esse herói que não é muito conhecido. Alan, dá um oi pra galera aí, meu irmão. Fala, galera. Pô, cara, que convite maravilhoso. Tô muito feliz de participar dessa estreia aí, desse novo quadro que vai ser sucesso. E hoje a gente vai falar de um personagem, cara. Infelizmente, a gente vai ter que falar de um personagem desconhecido. Vamos apresentar para vocês aí a relação desse personagem com toda a mitologia e toda a questão de horror que ele consegue apresentar pra gente, mesmo sendo desconhecido. Isso aí, galera. E para vocês, quem tá aqui comigo hoje? Quem? Ele que é praticamente um herói brasileiro. Ele que é uma criatura mitológica do Brasil. O Anderson, conhecido como o filho do Boto. Anderson, dá um oi pra galera, meu irmão. Isso tá mais pra mitologia mesmo. Fala, galera macabra. Hoje vamos aqui fazer o nosso primeiro quadro inédito do meu personagem favorito, que vocês podem ver pelo visual e o fundo aqui. Vamos falar desse personagem aí super desconhecido. Isso aí, galera. E já para vocês saberem, vamos lá. Vou começar um pouco assim com a história desse cara. Ele é um cara obcecado pela justiça. Ele é um cara que quer fazer justiça com as próprias mãos. Só que ele não mata. Ele faz parte da trindade da DC. A trindade principal da DC. E claro, nós viemos aqui falar sobre ele. Quem? Batman. Um cara que não é muito conhecido, sabe? Que a gente não precisa nem contar a história dele de tanto que vocês ouviram falar. Mas hoje, o Macabro Nerd veio fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar sobre sagas do Batman que realmente vocês não conhecem muito. Ela aborda temas diferentes. Ela aborda temas reais. Temas de terror reais sobre coisas que a gente está passando agora. E quem vai falar sobre a primeira saga é ele, o Alan. Ele vai falar sobre uma saga do Batman, cara, que eu vou confessar que eu ainda não tinha lido. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido. Quando o Anderson falou para mim que ele ia falar sobre essa saga, eu procurei, comecei a ler. E, cara, ela tem tudo a ver também com as coisas que estamos passando agora. Sabe? Ela tem tudo a ver com esse momento, com essa coisa, com esse vulco-vulco esquisito que estamos passando pelo Brasil. Alan, qual é a saga que você trouxe pra gente, irmão? Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar, cara, sobre uma saga diferente do Homem-Morcego. A gente vai falar sobre o personagem que mais importa, parafraseando uns amigos meus. A gente está vivendo um tempo de tirania, um tempo de loucura, um tempo de governo louco. E a gente vai apresentar para vocês Batman, o Tirano. Nessa história aqui, Bruce Wayne, depois de presenciar o assassinato dos pais dele, né? Ao invés dele ficar sobre a tutela do Alfred, ele acaba sendo criado pelo Jonathan Crane, que é o Espantalho. E a partir daí, cara, é só loucura. E nessa história, o Batman, ele tá controlando a criminalidade na cidade, né? Os índices de criminalidade nunca foram tão baixos e a aprovação foi imediata da população. Todo mundo aprovou o novo método
né, entre Batman, só que Batman está sendo controlado pelo Espantalho. E a gente tem a apresentação de um personagem, cara, que eu gosto bastante dos vilões da DC aqui no universo do Batman. Ele é pouco falado, que é o Anarquia. É um guri, ele é um jovem adolescente, bem inteligente, ele é um hacker, consegue muitas informações, e ele percebe que há algo mais nessa questão da criminalidade, tem alguma coisa acontecendo por trás, né? Então ele reúne todos os inimigos do Batman, Coringa, Duas Caras, Solomon Kane, vai todo mundo para lá para poder tentar enfrentar o Batman de frente, todos juntos, e provar que além da baixa na criminalidade, algo está acontecendo. A cidade está tomada pelo regime ditatório do Batman, a polícia agora é das organizações Wayne, e além disso, os feriados da cidade são mudados, eles começam a apresentar dias específicos para comemorar a morte dos pais do Bruce Wayne, a imposição por parte do governo começa a aumentar cada vez mais, e eles começam a testar os gases que o Espantalho costuma usar, né? Começa a testar os gases nos criminosos. E com isso, ele prova que a criminalidade diminui e a intenção de cometer novos crimes diminui cada vez mais. Só que, não satisfeito com isso, o Espantalho quer que a população agora toda seja infectada com esse gás para que eles possam diminuir de uma vez por todas a criminalidade no geral. Não só os criminosos que são presos são submetidos às torturas e aos gases do Espantalho, mas ele quer que a população inteira de Gotham seja submetida, e claro, sem saber, né? Então, mais uma vez, o governo, semelhantemente ao que a gente está vendo na realidade, que é um horror, né? O horror é o que mais próximo da gente possível. Ele quer impor, sem que a população saiba, métodos, testes que vão fazer com que todo cidadão de Gotham vai ser submetido a essas experiências sem a autorização, né? Então, com isso, a gente vê a inversão de valores. Os inimigos do Batman se reúnem para tentar impedir que a população seja exposta a esses gases. E aí que vira o plot todinho, né? E o que eu acho bem engraçado nessa saga é a hora que o Batman, porque ele também não é, ele continua sendo o Batman, ele continua sendo um cara inteligente, só que foi criado, foi doutrinado por uma questão diferente da que ele estava acostumado, que a gente está acostumado a assistir. E o que acho engraçado é que quando o Batman percebe que a população está ficando contra ele e chama ele de fascista, cara, é o melhor quadrinho que tem nessa história. Ele fica chateado, dizendo, eu sou fascista, mas eu só estou fazendo tudo bem, estou limpando a cidade, não existe mais crimes. Como assim a população está me chamando de fascista? Esse grupo de vilões, eles batalham, se reúnem para tentar impedir que o Batman, dessa vez, faça algo de mal para a população de Gotham. E o mais interessante é o final dessa saga. Ela consegue provar para a gente que até o cara mais justo, o herói que não mata, o herói que cuidava de Gotham como primeira opção na vida dele, pode ser levado por um lado mal, desde que seja doutrinado para isso. Então isso eu considero um grande terror, um grande horror. Você conseguir transformar um ícone da justiça, né, num ícone do fascismo. E é rápido, é só uma mudança de comportamento, uma mudança de viés, e acaba trazendo todo esse horror bem semelhante ao que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. Cara, é uma parada que você falou, realmente tem muito a ver. Eu sei que nós não estamos aqui para nenhum viés político, vai ter muita gente que não vai concordar com o que a gente vai falar, entendeu? Mas é a nossa opinião, entendeu? O que acontece? Vou te dar um exemplo. Há pouco tempo foi descoberto que estavam se fazendo pesquisas sobre um remédio usado com um tratamento precoce inexistente que acarretou vários óbitos, vários óbitos, e foi descoberto, cara. E o que acontece? Estavam fazendo experiências. Um governo que estava fazendo experiências, como esse próprio governo do Batman estava fazendo experiência. Você pode ver. Então, às vezes, cara, a arte imitando a vida imitando a arte, porque essa HQ, vocês podem pensar que essa HQ é atual, não é não. Essa HQ já tem um tempo.
sabe? E fala sobre coisas atuais. Porque, por incrível que pareça, não é só aqui que acontece isso. Realmente, não é só no Brasil. Acontece isso em outros países, países com alcunhas que eu não vou falar, entendeu? Mas com viés políticos completamente diferentes do nosso. Só que, infelizmente, aí muita gente fala assim, ai, quadrinho não se fala de política. Quadrinho, cara, mas é a realidade. Com certeza, o cara que escreveu, ele se inspirou no que aconteceu no passado. E para você cometer os mesmos erros que aconteceu, que fizeram antes, é só você esquecer o passado, esquecer a história. E a gente não pode nunca deixar apagar a história, sabe? Realmente é um horror real, é uma parada muito maneira. Eu gosto quando tem essa temática, porque é o que eu falo, o terror, o quadrinho, a cultura pop te fazendo pensar. Caraca, porra, será que isso é possível? Ah, não acredito. Porra, se o Batman fez o que fez, irmão, essas porcaria que tá aí não vai fazer, essa é uma coisa que eu acho muito maneira. E Anderson, o que você acha sobre Batman, o Tirano? Então, Peterson, o Batman, cara, não é só um homem vestido de morcego. Ele é um personagem extremamente complexo, cheio de problemas psicológicos enormes, que eu vejo o Batman mais como um anti-herói do que um herói, especificamente. Ele é um cara muito mais atormentado do que se parece. E essa HQ, eu acho que mesmo se ele não tivesse a influência do Crane e ele tivesse a oportunidade de fazer isso, ele faria. Ele é um cara que ele é muito ou é ou não é. Com Batman não tem meio termo. Apesar de ele ter todo esse senso de justiça, não matar os oponentes, ser contra isso, teve fases que não. Teve fases na HQ que ele ficou meio balançado, matou, depois se arrependeu. Mas o cerne ali do personagem é contra a morte. E essa HQ mostra que uma pessoa, até com uma boa intenção de fazer o bem, pode se tornar um tirano, até um herói. Cara, esse HQ, se eu não me engano, é da década de 90, né? Se eu não me engano. Pô, 30 anos quase aí. E a gente tá vendo uma situação semelhante na televisão, cara. Que aí tu pensa assim, caraca, tipo assim, tinha uma boa intenção, mas infelizmente, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Como diz o velho, antigo ditado, né? Mas, cara, essa HQ é uma HQ excelente. Eu acho que todo mundo que conhece o Batman só através de séries e filmes e desenhos deveria ler, porque ela é uma espécie de what if, né? E se, mas ele é muito pertinente, porque ela aborda essas questões políticas, assim, num personagem que às vezes você não veria isso. Que, assim, na maior parte das HQs do Batman são investigação e vilões e tal, mas essa profundidade de história realmente você encontra nessa HQ e outras graphic novels aí, bem famosas que existem do Batman. Então a gente está mostrando aqui para a galera do Macabro Cast que existe um Batman mais adulto, com mais conteúdo, com mais história, entendeu? Não só aquele do plantando, não. O Batman não é só um velhinho de roupa colorida, tirando onda, subindo cordinha, que só passa. Não, ele tem um escopo muito maior e essas HQs são um exemplo disso. É isso aí, cara. E, assim, é uma coisa que eu gosto muito, realmente, é uma parada bem interessante. E eu já vou começar com a que eu trouxe para vocês. Por quê? Vocês sabem que eu amo religião, né? Vocês sabem que teve um tempo que eu segui a religião. Eu me formei na religião, sabe? Cheguei a ser coordenador de grupos jovens, essas coisas todas. E eu sempre fui uma pessoa muito questionativa. Tudo eu queria saber o porquê. Por que eu tinha que fazer isso? Por que eu tinha que fazer aquilo? E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu cheguei à conclusão que, às vezes, a religião, quando ela é usada cegamente, ela pode acarretar o que está acontecendo no governo totalitário religioso. Está acontecendo lá. E a HQ que eu venho trazer para vocês é uma HQ de 1992 que se chama Batman Terror Sagrado. É um mundo alternativo em que a Igreja Católica ela dominou
E o Batman, ele não é nem o Batman, ele tá pra se ordenhar padre. E assim, ele descobre, chega o Gordon e fala pra ele, cara, eu tô pra morrer, eu não vou conseguir ficar sem falar isso, mas eu vou ser sincero, quem matou seus pais não foi o cara que nós prendemos. Quem matou seus pais foi a Igreja Católica, que ordenou a morte dos seus pais porque descobriram que os seus pais tinham uma clínica para os excluídos, uma clínica de saúde para os excluídos. E a Igreja Católica não aceitava isso. Então eles foram lá e mandaram assassinar os pais do Bruce Wayne. E ele fica assim, revoltado. Então ele cria o Batman para fazer uma luta contra esse governo totalitário. Esse governo completamente intolerante. Porque lá, nessa HQ, eles assassinam gays, negros, outras religiões, eles já dominaram toda a América, sabe? É uma coisa completamente louca. Mas se você for ver, cara, é o que muita pseudo-igreja diz evangélica quer fazer. Muita igreja prega isso. Vamos acabar com a minoria. Vamos metralhar a minoria. Entendeu? Se você deixar, é o que acontece exatamente nessa HQ, cara. É uma HQ muito pertinente. Ela fala sobre um tema que a gente está vivendo. Pô, você viu, é um governo totalitário, em governos comunistas também, pode se abranger para essa parte. E a intolerância que está acontecendo aqui no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa. Estão tentando implantar esse governo totalitário religioso. E se você ler aquilo, você pode ver, cara, uma fé, quando ela é usada cegamente, ela é uma arma. E a crítica é exatamente para isso. Para o Batman se revolta contra esse governo totalitário e tenta quebrar essa arma. Cara, é uma HQ muito maneira, ela é completamente diferente. Eu sou apaixonado por essa HQ. Eu tenho ela, tá no quartinho, tá guardada, graças a Deus. Foi uma das primeiras, assim, do Batman que eu cheguei a ler. 92? É mais ou menos isso. É porque o Batman foi um dos últimos da DC que eu não gostava muito do Batman, mas depois eu virei fã. Muito fera. Aí eu fui passando essas histórias, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. E, Alan, você conhecia Terror Sagrado? O que você tem para dizer sobre essa HQ? Cara, eu tenho para dizer o seguinte, a gente está falando de histórias de 30 anos atrás que estão mais atuais do que nunca, né? Se você pegar e lançar um personagem novo e colocar esse roteiro aí, o pessoal vai dizer, não, isso aí é coisa nova, isso aí é coisa que acontece agora. E a gente vê que regimes totalitários, qualquer que seja, é só problema, né, cara? A gente consegue enxergar ali na história, com o desenrolar e com o final delas, que acaba causando, é sempre o mal para a população, né? Imagina aí um Batman terrivelmente cristão, né? Um poder que ele tem, fazendo tudo que ele faz nessa saga aí, o qual mal ele está querendo levar o bem, né? Aquela essência do personagem, ela não muda, ele está pensando, não, ele está querendo fazer o bem, só que qualquer regime totalitário é apresentado para você de uma forma que destrói toda e qualquer intenção, né? E sempre por trás dele, sempre tem uma organização ou alguém que está levando vantagem, que quer manter o status quo, quer seguir dessa forma. Então eu acho bem interessante. O mais legal é sobre isso. A gente não está mais falando daqueles quadrinhos coloridos do homem com a cueca por cima da calça. A gente está falando de temas importantíssimos que são tratados em histórias em quadrinhos, cara. Eu sempre falo isso, histórias em quadrinhos tem para todo mundo. Tem desde a história bobinha para você relaxar, para você esquecer um dia de cansativo de trabalho, e tem as histórias que você pode filosofar e viajar dentro delas. Imagina um roteiro desse que você acabou de apresentar, um filme bacana que daria isso, como que isso demonstra. E, novamente falando, se você acha que é lacração, política no quadrinho, que é lacração, diversidade, cara, eu acho que você nunca leu o quadrinho. Ou se você leu errado, cara, porque o quadrinho sempre foi questionador. E se eu não me engano, cara, eu não sei se ela saiu antes do V de Vingança ou o V de Vingança saiu depois, porque as histórias elas são meias
pouco parecida, só que a do Batman ela é bem mais radical, porque o governo consegue expurgar os heróis, cara. É uma parada muito maneira, sabe? Pô, e aparece os heróis, aparece o Flash, aparece as coisas, pô, é muito, muito maneira. E, assim, é isso que você falou, cara. Às vezes eu vou no Facebook, eu fico vendo, eu participo dos grupos de quadrinhos, galera aí que eu sigo de quadrinho, cara, e às vezes eu fico vendo os haters falando, você tá lacrando, que não sei o que, meu irmão, mas o quadrinho sempre foi isso. E aí você vê uns caras, não, porque não pode. Porra, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Mas vamos lá, Anderson. Terror Sagrado. Você conhecia? O que você tem para dizer sobre essa HQ do Batman? Essa HQ, cara, eu não conhecia, eu não li, só conhecia de nome. E muito me interessou, cara, que você vê que o Batman, ele pode navegar ali, surfar entre os mundos ali, entre as histórias, né, políticas, as histórias religiosas também. Eu achei muito interessante isso, que eu não conhecia mesmo essa parte mais religiosa do personagem. E você vê que, independente do meio que ele é colocado, ele é sempre o cara da justiça, né? Ele é o cara que vai fazer o certo quando ele vê que tem que ser feito correto. Ele enxerga o errado e luta contra aquilo. Ele não fica fazendo vista grossa e fingindo que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não tá. Tá errado, vamos lutar contra aquilo. Entendeu? Porque, como eu já falei, às vezes tá com uma boa intenção, mas é aquilo, né? Tem o poder corrompe o homem, entendeu? E isso aí você vê que é uma entidade ali que, mesmo numa revista, entre aspas, ficcional, mas você vê ali que, pô, eles têm um poder, eles querem um controle cada vez mais. É complicado. E se não tiver uma pessoa para se levantar e falar, não, que isso? Como assim? Vocês não estão vendo isso? Aonde que a gente vai parar? Entendeu? Então tem que, como o Peterson falou, o contestar é isso. É você se informar, ver o que é o certo, se o que está acontecendo é correto. Não, isso tem base, tem fundamento, tem estudo. Pô, então é legal, mesmo que eu não concorde, mas tem um estudo. Agora, não tem estudo, é achismo, camarada, tu tem que contestar. Porque senão o carro desanda e nem Batman salva Gotham, cara. Se ele não contestar e não fazer o trabalho dele como o grande detetive do universo da DC, rapaz, as coisas podem tomar rumos aí bem estranhos aí. Isso aí. E Anderson, qual foi a HQ que você trouxe pra gente? Cara, contando uma pequena historinha antes de falar da minha HQ, eu conheci o Batman muito jovem. Eu era criança e perto da minha casa tinha aqueles antigos sebos, sabe, de revista, que você troca 2 por 1, compra uma revista usada. Então foi assim que eu comecei a ler algumas HQs. Eu chegava, olhava aquela capa, claro, né? Pô, essa capa tá maneira, né? Que nós estamos falando aí de anos 80, tá? Não tinha internet, a informação era bem limitada. Então a gente olhava a capa, achava a capa legal e lia. Levava para casa, comprava, lia, depois revendia, ficava nessa situação e assim você ia renovando essas histórias. Até que uma vez eu cheguei nesse local e eu me deparei com uma que hoje a gente sabe que é um formato graphic novel, que é aquele formato maior, que não é como a revista em quadrinho que a gente estava acostumado a ver da Turma da Mônica, que é o formatinho clássico e tal. E aquela capa azul com aquele Batman parecendo uma pintura, assim, aquilo me atraiu de uma maneira. Eu falei, caraca, vou levar isso pra mim ver que história é essa. E eu estou falando da revista Batman Filho do Demônio. É uma revista que foi lançada no ano de 1987, é publicado, claro, pela DC Comics. E nessa história, ela é centrada num eco-terrorista e chefe da Liga dos Assassinos, que é o famoso Ra's al Ghul, que nessa história ele surge ali, aparece ele surgindo e tal, e a gente começa com um sequestro numa fábrica, lá em Gotham. Os caras pegaram todo mundo de refém, e assim é o Batman apresentado, ele entra ali, salva todo mundo, e numa sequência lá de ação, ele foge, se agarra no helicóptero e tal, os caras acham que ele morreu, ele nunca morre, salva.
Só que ele é ferido nessa ação. E quando ele está voltando para sua Batcaverna, vamos assim dizer, ele fala, não, eu tenho que continuar. Ele tem essa obsessão pelo trabalho dele como Batman. Ele, não, tem que continuar, eu tenho que fazer não sei o quê, Gotham não pode ficar sem mim. E nesse meio tempo ele vem e desmaia, ele não aguenta, porque ele está ferido. E a Talia al Ghul, que é filha do Ra's, aparece na história e salva ele. Aí você pensa assim, pô, tá, mas o que isso tem a ver com a história? Essa HQ, ela conta a história do romance do Batman com a Talia. E todo o entorno, sem querer, não dá muito spoiler, mas todo o entorno dessa história é em cima desse relacionamento. É o Batman tendo um relacionamento amoroso. E ali naquela revista, nessa história, mostra que eles já tinham se encontrado, eles já tinham ficado, vamos assim dizer, né? Eles já tinham tido uns peguetezinhos, e dali ela retorna, começa a ter mais contato com ele, até que um cientista grande de uma empresa lá, de uma empresa de parte de ciência, estudo biológico, é morto. E o Batman entra nessa investigação para entender o que foi que aconteceu com o cara. E ele descobre que o cara foi envenenado. E ele começa a associar os trâmites daquilo à Liga dos Assassinos, que é chefiada pelo pai da Talia. Então ele começa a desconfiar do cara. Então ele, não, vamos falar lá com seu pai tá vivo, não sei o quê, onde ele tá sumido. Não, meu pai tá vivo em tal lugar. E a Talia leva para ele lá. Chegando lá, o Batman já chega todo, porque você botando o dedo na cara, porque foi você que fez, você tem um plano por trás. E o Ra's al Ghul mostra que não é aquilo, que ele tá equivocado. E ali, nesse caso, começa a virar uma aliança entre ele e o Ra's al Ghul, porque ele vê que cometeu um erro. Ele falou, porra, eu acusei o cara e não era o cara. Tem uma segunda pessoa envolvida, que é um mega terrorista que é apresentado na história, e ali começa a ter todo aquele relacionamento. O Ra's al Ghul, não, vamos ser parceiro. Pô, não vamos brigar mais não. Aí a Talia fica de lá, fica de cá, daqui a pouco eles têm uma relação e ela engravida. Meus queridos, ela engravida. E ela dá essa grande notícia pro Homem-Morcego. Numa determinada ação lá da história, ela fala pra ele, você vai ser papai. Pra quê? Isso bagunça a cabeça de uma tal maneira do Batman que ele começa a ficar obcecado em proteger a Talia. Então eles iam para a missão, ele perdia o foco do que ele estava fazendo, que era a missão em si, para ficar ali protegendo ela. Cara, é uma coisa muito doida, muito doida, muito doida. Aí eu não vou desenrolar a história toda, porque tem todo um plot twist e várias coisas acontecem. Mas tem uma coisa interessante. Essa revista, ela na época que ela foi lançada, ela está classificada como uma das 25 melhores histórias do Batman em quadrinho. Ela está em 5º lugar, cara. Porque ela é uma história adulta. Ela fala de coisas assim muito doidas, assim, que é um universo fora do que a gente estava acostumado. E eu, como criança, na época, eu estava acostumado a ver Liga da Justiça, aquela clássica da Hanna-Barbera, todo mundo coloridão. Estava acostumado a ver a série com Adam West, né, aquela Batman clássica dos anos 60. E nessa época ainda não tinha o filme do Tim Burton. O Batman de 89 ainda não tinha saído. Então, você deparar com uma história desse nível, criança, para mim foi chocante. E eu falo que essa foi a primeira graphic novel que eu li do Batman. Que a partir daí eu comecei a ver essas revistas maiores, que eu nem chamava de graphic novel, chamava de revista grande, como histórias mais adultas. Que eu sabia que nesse tipo de revista eu ia alcançar histórias mais sérias, não essa coisa colorida, coisas mais maduras, né? E dali eu li Cavaleiro das Trevas e veio um monte de outras HQs aí, bem interessante. E ela quando ela foi lançada na época, ela era uma história meio Arif, né? Ela era um si, ela era uma história à parte, como todas essas que a gente citou aqui. Só que teve uma grande falta nessa história. Por volta de 2006, um escritor muito famoso, que a galera que estoura em quadrinho conhece ele, que é o Grant Morrison, ele voltou nessa história e criou uma HQ, que existe até uma animação para quem quiser ver, chamado Batman e o Filho, que conta uma história similar a essa, do Batman, o Filho do Demônio, que o Batman descobre de uma outra forma nessa história
que ele tem um filho chamado Damian. E esse Damian, ele está sendo treinado pela Liga dos Assassinos para matar o Batman. É sensacional essa história. Ele pegou a plot original ali da revista clássica e transformou ela em cânone. Tipo assim, ele trouxe... Agora ela faz parte da cronologia do Batman. Então é uma revista que, assim, que eu gosto muito, eu acho muito maneiro. Inclusive, reli ela para fazer o programa. E eu relendo, eu lembrei todas essas histórias que eu contei para vocês. Da infância, como é que eu fui, onde foi que eu comprei. Eu fiz um flashback muito grande, assim. E eu queria saber de vocês se vocês já conheciam essa história. Primeiro pro Alan. Fala aí, Alan, pra gente aí o que você sabe acerca de Batman, Filho do Demônio. Ah, cara, muito bacana ver você contando essa história aí. Também relembrei, né? Só que a minha memória mais fresca é já do Grant Morrison recontando essa história. Cara, ele como roteirista, ele tem essa facilidade de visitar histórias antigas e trazer para cá. Tanto que agora, depois dos Novos 52, depois do Renascimento, tudo, o Damian é o Robin atualmente, né? Hoje, nas revistas em quadrinho, o filho do Batman é o Robin atual. Sim. E sempre respeitando essa cronologia e essa história antiga do Ra's al Ghul e da Thalia, né, cara? Pô, você contando agora, eu rememorei tudo isso, vim revendo essa história grande que culminou com o Batman agora. E tu falou do Grant Morrison, cara, eu gosto bastante dessa peculiaridade que ele tem de voltar ao passado e colocar tudo que tem, que é cânone, que é cronológico, ele consegue trazer. Muitas das vezes ele explica mais para ele do que pra gente, né? Tem histórias dele que são tão complicadas, mas se você for olhar, tá batendo a cronologia completa, cara. Pô, cara, baita HQ essa aí que você indicou. Eu vou até procurar ela para ler de novo. Essa eu não tenho na coleção, cara. Se eu não me engano, ela foi relançada pela Panini em formato daquelas capa dura, e tem essas coletâneas de Batman que sai com vários blocos de volume. Também ela tá inclusa numa delas também. Vou atrás dela, com certeza. Uma revista muito maneira, muito boa essa HQ. Eu gosto pra cacete. Eu gosto da história do Ra's al Ghul. Gosto da animação também. Realmente, o Damian, ele virou o novo Robin. Só quero te dar só uma correçãozinha. Seguinte, ele não estava sendo treinado para matar o Batman. Ele estava sendo treinado para assumir o lugar do Ra's al Ghul. Sim, como líder. Essa aí. Mas ele é assim, como líder, mas o objetivo do Ra's era esse, por trás. Tanto que até na animação também mostra isso, eles se enfrentam. Porque na cabeça do Damian é sensacional, cara. É um garoto de 12 anos lutando com um cara de 50, sei lá. É uma criança lutando com o Batman, mas lutando de igual para igual. Tipo assim. Entendeu? E ele é extremamente arrogante. A personalidade do Damian é sensacional. Pô, é muito maneiro. É sensacional. É um dos personagens... Hoje em dia é um dos melhores personagens da DC. Sim. E também tem a parada maneira que ele fez uma amizade com o filho do Superman. Que agora o Superman também é pra... Cara, que é uma HQ muito maneira, os dois juntos. Eu gosto muito. Eu me amarro. Essa HQ eu tinha. Eu tinha essa aí mesmo, Graphic Novel. Eu tenho algumas Graphic Novel ainda guardadas, mas essa aí, eu não sei quem foi o filho da vaca que me pegou emprestado e não me devolveu. Depois eu quero até ver se eu consigo. Eu gosto, acho muito maneira. E, cara, é o que você falou, cara. A gente vê o quão doido é o Batman. Ele realmente, ele é um cara... Ele, como diz, ele é meio dodói da cabeça. É uma parada muito... E eu tô doido, eu tô ansioso para ver o novo The Batman, porque pelo que o Vampiro falou, ele vai trazer esse Batman pra gente ver. Porque ele fala mesmo, ó, eu não vejo o Batman como herói, eu vejo o Batman como um cara que é possessivo, que ele beira a psicopatia. O Batman, se ele perder o controle, ele fica do nível do Coringa. Assim, eu acho que eles são quase equivalentes, assim. Como você fala, sim, assim, Yang, bem, mal, são eles dois. Quem já leu a Piada Mortal, naqueles últimos quadrinhos ali, com aquela a real piada que o Coringa conta,
E a reação do Batman no final daquele quadrinho resume isso tudo que tu falou, Anderson. Exatamente isso, cara. Se ele passar um pouquinho hoje... que ele perdeu, ele se iguala ao Coringa. E hoje, eu não sei se vocês já viram, já leram, um dos maiores vilões da DC é o Batman que ri, cara. É o Batman que ri. Ele destruiu vários e vários universos. É o Batman que ri. É o Batman que matou o Coringa, ficou completamente maluco com o gás do Coringa e se transformou no Coringa. É o maior vilão da DC hoje em dia, é um dos maiores vilões, entendeu? É o Batman que ri. Completamente louco, insano. É muito bom, cara, muito bom. E assim, cara, nós trouxemos essas HQs pra vocês que realmente você não vê muitas listas. São HQs completamente atuais, são HQs muito boas. Procurem, nós não contamos os finais, procurem, porque vocês não vão se arrepender. São leituras completamente atuais. Se vocês não tiverem cash, tem disponível para você ler na internet. Dá para vocês ler lá, só vocês procurarem lá, anotar o nomezinho. Tem como vocês procurarem lá. Não esqueçam de seguir o Macabrocast no Instagram, que o Instagram tá tendo muita coisa maneira lá também. Seguir o HQ Page também. Conversar com o Alan, que é um cara muito maneiro. Ele saca muito de quadrinhos. Se vocês tiverem, conversa direto com ele, com o Anderson, entendeu? Nossas redes sociais são todas aí. O Macabrocast está dando essa mudada, vai ter vídeo de mexe, o Macabro Nerd, e a gente está precisando de feedback, galera. O que vocês querem que a gente aborde aqui? O que vocês querem que a gente fale? O que vocês querem que a gente converse? Estamos precisando de vocês, entendeu? Estamos dando essa mudada, estamos tentando sair um pouco desse marasmo. Lembra que eu conversei com vocês antigamente sobre aquele certo boicote aos canais de terror? Por isso que a gente está tendo que botar essa cara nova no Macabrocast. Espero que vocês gostem do conteúdo. Alan, dá seu recado final da galera, fala pra onde o pessoal te acha, fala um pouco de você pra ele. Então, primeiro eu só queria agradecer a vocês dois por essa oportunidade, né? O primeiro jogo é assim mesmo, a gente não tá tão entrosado ainda, eu fico um pouco perdido, né? Agora mais pro final já fiquei mais à vontade, já quero gravar outros, né? Pra gente poder se entrosar cada vez mais e falar mais solto sobre o que a gente gosta, né? Que é quadrinhos. E quem quiser me visitar lá no HQ Pages, você pode procurar no Twitter ou no Instagram. Todo dia eu estou colocando pelo menos umas 2 ou 3 quadrinhos, resenhas, principalmente do mercado nacional, cara. Eu tenho tentado fazer o máximo de postagem referente ao mercado nacional, porque a gente tem muito quadrinho bom. Tem muito quadrinho bom de terror nacional, né? Hoje a gente veio falar do Batman, mas eu acho que em próximos programas aí, se eu for convidado, eu vou trazer bastante novidade, cara, de terror, horror nacional, para apresentar para a galera. E só tenho a agradecer, cara. Adorei e quero voltar mais vezes. E Anderson, se despede da galera. É isso aí, galera. Adorei falar do meu personagem favorito. Estou aqui todo a caráter, Batman. É uma coisa que eu gosto muito. E espero que vocês gostem. A gente está abrindo esse quadro novo dentro do programa para trazer mais coisas legais, claro, sobre a tutela do terror ali por cima, como a gente mostrou, que nas HQs também tem terror. E é isso aí. Obrigado, siga nossas redes sociais, como o Peterson já falou, estão todos aqui embaixo, e até o próximo programa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa nova cara do Macabrocast Nerd. Isso aí, Macabro Nerd. Mais novidades por aí. Não esqueça, dá seu like, seu joinha, passa por um colega, passa por outro. Mundo novo se abrindo para o Macabrocast. Contamos com a presença de vocês, esperamos que vocês gostem. Outra coisa, gente, não esqueça, não vamos dar bobeira. Infelizmente, a pandemia ainda se encontra aí. Se você for trabalhar, por favor, usa máscara. Não deixe de usar máscara, álcool em gel, porque não é só apenas pela a nossa saúde, tem nossos filhos, nossos pais, nossas mães. Não queiram que seja um ano de 2021 horrível, como vai ser para mim, Natal, perdi meu pai esse ano, para essa bendita dessa Covid. Temos que cuidar da nossa família, sabe? Não escute aquela criatura hedionda e abissal que está lá, falando para você não usar máscara, porque cai nessa não, galera. O negócio ainda tá pegando. Então, por favor, galera, sair de casa, máscara, álcool em gel. Até a próxima. Fui. Valeu!